para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Eu sou o professor Will e teremos uma aula hoje de Ciências, nono ano. O tema já está na tela, estão vendo no quadro, classificação dos elementos químicos, certo? Então, falar em classificação dos elementos químicos, a gente vai pensar que hoje, atualmente, nós temos conhecidos aí algo em torno de 118 elementos, né? 118 elementos químicos. Então, um detalhe importante a ser destacado é que desses elementos, tá? Vou colocar aqui, desses 118, 98, tá? 98 deles encontram-se na natureza. Então, você vai ter aqui esses 98 diretamente aqui na natureza, certo? Ok. E os restantes, pessoal? Bem, o que falta aqui vai ser para... Deixa eu colocar aqui, pretinho aqui. O restante dos 118. No caso, os 20. Em laboratório. Tá? Então, informação importante para a gente estar compreendendo que desses 118 elementos que conhecemos, 98 estão presentes na natureza e o restante você vai encontrar em laboratório, correto? Ou seja, toda a matéria existente é constituída por esses elementos químicos. Tá? Então, tudo que você conhece é composto por combinações, vamos imaginar assim, quando você combina, né? Então, combinações desses elementos vai gerar o que a gente tem em volta, ou seja, que a gente utiliza no dia a dia e etc. Mas um detalhe interessante é que até o ano de 1700, tá? Ou seja, até 1700 conheciam apenas 2 elementos. Então, você imaginar que 1700 não está tão distante, não é isso? Da gente. Então, você tinha aí conhecidos apenas 2 elementos. Ou seja, uma quantidade pequena. Então, você tinha lá 2 elementos químicos conhecidos nesse período. Certo? É uma quantidade pequena, mas um ponto a ser destacado que, em decorrência dos novos conhecimentos sobre o átomo, sobre a estrutura do átomo, né? O átomo que a gente já deu uma estudada, deixa eu colocar aqui um exemplinho aqui do átomo, por exemplo, isso aqui. Então você tem aqui essas partículas azuis, vamos considerar que sejam os prótons, e as que estão em preto, os nêutrons. E a gente sabe que quem fica circulando em volta do núcleo são os elétrons. Então, quando a gente fala em átomo, né, você tem que pensar nessa estrutura básica, até para facilitar, ok? Certo. A descoberta de elementos químicos se intensificou, ou seja, no século XVIII começou aí a expandir. Por exemplo, em 1789, né, ou seja, 89 anos depois, o químico francês Antoine Lavoisier publicou em seu trabalho, ou seja, o Tratado de Elementos Químicos, que ele tinha lá uma lista, né, que continha mais ou menos aí 33 elementos. Então você tinha 33 elementos já conhecidos da época.
Então, por volta, ou seja, mais aí de quase 100 anos depois, ou seja, 1868, esse número saltou para 63. Então você observa que com o decorrer do tempo, aquela quantidade que tínhamos lá no início, lá em 1712, ela foi subindo aí, 33, 63 e por aí vai. Eu quero mostrar aqui uma figura para vocês. Aqui. Esse cidadão. Então, aqui está o nome dele. Vamos aqui. Ótimo aqui. Dmitri Mendeleev. Certo, então ficou evidente que era necessário desenvolver uma forma, tá, de classificar os elementos. Então, porque assim, você tinha lá 12 elementos, 63, essa quantidade vai aumentando. Então, como é que eu vou organizar? Como é que eu vou fazer para mostrar esses elementos? Ou seja, como é que eu vou tentar, de alguma forma, eu imagino assim, agrupar, ou seja, verificar quais são as relações entre eles para que eu possa colocar em um grupo só. Igual você está em casa, você tem os seus objetos e você vai guardar. Você guarda tudo junto, ou seja, roupa com sapato, roupa com sandálias, livros, tudo misturado. Não, você separa. Então a ideia dos elementos químicos segue essa linha de raciocínio. Tá? Quando você pegar nas próximas aulas, a gente vai ver tabela. A tabela vem com organização. Então a sua casa não é organizada, você guarda panelas com livros, você guarda dinheiro com arroz, com farinha. Não. Condições normais, a gente não faz isso. A gente vai agrupando, ou seja, de uma forma que quando você vai procurar, você já encontra facilmente. Então essa é a ideia. Tá? Ou seja, essa ideia de agrupamento, ou seja, agrupar é o que a gente faz, ou seja, agrupar quando eu vou guardar algo, quando eu vou deixar algo mais facilmente para o meu acesso, seria isso. A gente vai fazer dessa forma, a gente vai pegar e tentar agrupar. Então, vocês têm que começar a pensar já nos elementos químicos dessa forma. Ou seja, uma forma que seja relevante para poder ter utilização, ter utilidade. Seria isso. Tá? Então, com o decorrer do tempo, você tem que centenas de pesquisadores propuseram maneira de fazer essa classificação. Classificação de quê? Dos elementos. Como algumas sendo bem aceitas. Então você vai ter aí que algumas formas foram bem aceitas. E você tem aqui ao lado, né, essa tabelinha aqui, ó. Ela está um pouco pequena. Deixa eu marcar aqui, ó. Essa tabelinha aqui. Observem só. Tá aqui. Essa tabelinha, né? Então, isso aqui é o tratado elementar de química, tá? Exatamente, o tratado elementar de química. Lá que a gente falou anteriormente. Ou seja, quem indicou esse tratado? Lavoisier, né? Vou colocar o nomezinho dele aqui. Tá aqui. O Tratado Elementar de Química de Lavoisier. Observe que é uma tabela, né? Ou seja, de substâncias, tem aqui as substâncias, conhecidas para a época, e você tem aqui alguns nomes, né? Estão meio pequenos, mas há uma certa organização, né? Você observa que você tem aqui 3 colunas com tópicos principais aqui, ó. E você vai subdividindo até chegar na última coluna. Então, é uma forma de organizar. Essa organização ela já é bem interessante. Só que esse cidadão da foto aqui, o Dmitri Mendeleev,
ele é russo, né? Cadê aqui? O Mendeleev é russo. Em 1869, 1869, ele propôs uma forma de classificar os elementos químicos. Então, o Mendeleev, nesse período, em 1869, né, ele propôs essa forma de organizar em uma tabela, em ordem crescente de suas massas atômicas. Então, ao organizar os elementos químicos dessa maneira, as propriedades químicas e físicas dos elementos variavam gradativamente, ou seja, ela ia aí de forma crescente, vamos imaginar assim. Tá? Então você tem uma gradação, gradativamente, e uma espécie de periodicidade. Então, dessa forma, era possível classificar os elementos químicos em grupos. Ou seja, antigamente chamava famílias. Então, deixa eu colocar aqui a próxima imagem, que a gente já vai ter uma ideia melhor. Aqui está a tabela de Mendeleev, né? A tabela aqui de Lavoisier, esta aqui, a gente acabou de ver, e aqui é de Mendeleev. Observe que já há uma diferença, né? Você vai ter aí essa tabela de Mendeleev. Ele notou que sobraram lacunas em algumas posições e que sugeria a existência de elementos químicos que ainda seriam descobertos. Então é bem interessante, né, essa ideia de Mendeleev, porque ele já aqui propôs a ideia de que, bem, eu vou construir a minha tabela, mas eu quero deixar claro que ainda vai surgir elementos e eu vou deixar um espaço aqui para vocês colocarem no futuro. Observe que ele não foi egoísta, né? Não vou fazer a minha tabela é a final, não existe mais nenhum elemento químico, todos estão descobertos, etc, etc. Não foi bem assim. Observe que você vai ter aqui alguns espaços, né? E é justamente para essa condição, né? Ou seja, quando você tem aqui, ó, esses espaços, né? Temos aqui espaços para essa construção. Ou seja, Mendeleev, ele é um cientista que, pensando no futuro, organizou a tabela e deixou alguns espaços aí para serem colocados futuramente esses elementos, tá? Ou seja, a proporção que foram descobertos. Então é interessante essa análise. Por quê? Porque a gente tem que pensar, quando eu falo em ciências, a gente tem que pensar nesse formato, né? Qual o formato? O formato de que nós temos a construção da ciência, ela vai sendo aí levada a uma espécie de escada, né? Você vai andando, deixa uma quantidade, outra pessoa pega e continua. Então, há muito tempo é assim. Então, os grandes cientistas, eles pensavam com essa ideia de Mendeleev, né? De que essa construção ela vai acontecendo aí com o passar do tempo. Bem, e na nossa próxima aula a gente vai falar, né, da tabela periódica atual, ou seja, a que a gente utiliza. Ou seja, embora essa proposta de Mendeleev, essa aqui que a gente está vendo aqui, ó, essa tabelinha aqui, que eu estou marcando, certo? Tenha representado, no caso, um avanço significativo, ela ainda apresentava uma série de inconsistências que foram se tornando mais evidentes conforme novos elementos químicos iam sendo descobertos. Por exemplo, no início do século XX, né, vou colocar bem aqui, ó, no início do século XX, o avanço do conhecimento sobre as partículas subatômicas mostrou que o número atômico era característico de cada elemento químico. Com isso, a tabela periódica passou a ser organizada em ordem crescente de número atômico, o que resolveu boa parte das inconsistências que a gente tinha lá no passado, com os cientistas com Lavoisier, com Mendeleev, nessa ideia da tabela periódica. Então, outra alteração foi a disposição dos grupos
em colunas em vez de linha. Então é o que a gente vai ver na próxima aula, certo? Que é essa tabela completa, a tabela atual, e a gente vai ficar por aqui, mas quero que vocês compreendam que bem no início nós tivemos aí tabelas, organizações. Observa que há essa ideia de organização, depois ela vem aqui sendo um pouco mais enxugada, né? Até chegar à nossa tabela atual, que é o que veremos na próxima aula, certo? Então, a classificação dos elementos químicos ela vem passando aí desde 1700 por grandes avanços. Então, no início tinha uma quantidade de elementos, foi aumentando, então foi aumentando, e com essa quantidade, hoje você pega a tabela periódica e consegue identificar elementos bem mais rápido, né? Com certas características. E isso é importante. Importante para quê? Para a pesquisa, importante para a humanidade, importante para todos nós, certo? Então, eu agradeço a vocês e até nossa próxima aula. Muito obrigado.